Olá, povo de Portel, mais uma vez por aí com o Rubenil. Hoje eu estou aqui sendo recebido pelo grande mestre da comunicação de Portel, meu amigo Roberto de Deus. Acho que é a primeira vez que a gente senta para conversar, mas a gente já tem uma amizade do rádio há alguns tempos, conversando via WhatsApp, celular. E acho que nos anos 80 o rádio começa a gatinhar aqui em Portel, né? E você fez parte dessa história. É o que nós vamos descobrir agora com essa conversa que vamos falar um pouco de história, um pouco de rádio, um pouco da história do povo de Portel, que você está sempre engajado. Muito obrigado por me receber aqui. Vamos iniciar isso aí falando dessa grande história, sua trajetória no rádio do Marajó, aqui em Portel. Obrigado, Rubenil. Parabenizar você pelo trabalho, por ter levar essas informações importantes, não só do rádio, mas outros meios da cultura brasileira, enfim. E a gente fazendo parte desse processo que, como tu falou, lá nos anos 80, Portel começava a engatinhar o que a gente tem hoje, rádio, tem a televisão, mas falando especificamente do rádio, né? Com um menino pobre do interior e acompanhando sempre as rádios do nosso estado, de outros estados aqui do Brasil, mas com aquela vontade de fazer rádio. Aí a pergunta é, por que deu essa vontade de tu hoje um dia querer ser um comunicador? Dessa influência, eu, naquele período, como eu te falei, a gente tinha essas dificuldades, né? Não é como hoje. Hoje a gente tem muitas ferramentas para se produzir. Então, naquele período era com muita dificuldade. Era na bruta mesmo. Era na bruta. Até a programação das emissoras a gente tinha dificuldade de acompanhar, porque a penetração da rádio aqui era muita dificuldade, né? É aquele rádio, do tempo do rádio chiado, né? Motorrádio, campeão. Motorrádio e o rádio que tinha mais essa, digamos, acessibilidade da gente perceber a programação. E tinha um horário também, né? Sempre pelo horário da manhã, até uma faixa etária de 10 da manhã, a gente tinha conseguia perceber a programação. Você era aquela pessoa que fazia aquelas antenas de fluorescente para tentar pegar FM? Exatamente. Eu fiz isso também. Exatamente. E aí, como aconteceu o meu surgimento, né? Certa vez eu gravando, porque tinha aqueles gravadores, lembra? LaSonic? LaSonic. E eu produzia umas gravações em casa mesmo. Só que o LaSonic ele só te dava a voz, mas não... E um pouco de eco. E um pouco de eco. Para a galera mais jovem que é o reverb hoje. Exatamente. Não tinha esse fundo musical, hein? Então tinha que se reinventar e inventar. E eu, certa vez, produzi um programa e tinha um vizinho que estava lá de casa já, a gente fazendo aquela brincadeira tudo. Ele pegou aquela fita minha, que eu tinha feito a gravação, e ali pelos anos 80 estava aquela onda do jovem andarem com gravador, que surgiu lá nos Estados Unidos, né? Da Black Music, da Black Exatamente. Isso nos anos 70 por aí. Exatamente. Então ele pegou essa minha gravação e saiu em determinado lugar aqui da cidade, ali na Hugo Saboia, com a linha Magalhães Barata. Ali tinha o estúdio do Dinho, do saudoso Eduardo, fotógrafo. Não sei se você ouviu falar. Eu ouvi falar, um dos primeiros fotógrafos da cidade. Exatamente, uma história muito bonita, que até aproveitar aqui esse vídeo para dar um abraço à Dona Bebel, ao DJ Loza, que são família aí do saudoso Eduardo. Então ele, naquele momento, o Manel passava, ele passava em frente do estúdio do Dinho, que ficava bem na esquina ali, para quem não sabe, né? Ficava ali na Magalhães Barata, na Magalhães Barata, já com a Hugo Saboia, em frente do auditório do Manarejó, ali né? Onde é a casa do Pereira. E aí o Manel passando ali, ele chamou, ele disse assim, rapaz, isso aí é uma rádio? Eu disse, não, é uma produção local. Não. Tu andava no rádio, ou teu amigo andava no rádio, botou a fitinha, a cassete e saiu na rua. E aquilo despertou no Eduardo uma curiosidade de chamá-lo e fazer indagações. Ele disse, tu me dá uma cópia. Ele, de repente, o Eduardo era um cara que gostava também de rádio. Ele tinha esses acessórios de outros gravadores, rapidinho ele reproduziu, e em frente o estabelecimento dele, ele usava um som, sempre tinha aquele som ambiente. Como hoje é normal, né? Antigamente não era tanto, né? E aí, naquele momento, ele passou a produzir. Então aquilo, as pessoas que iam passando, ele reproduzindo a programação lá, as pessoas que iam passando, despertou uma grande curiosidade, velho. Que isso, rádio em Portel?
E as pessoas que iam para o mercado, vinham da Macol, que sempre aquele vai-vai, circulação de pessoas nas ruas, pararam ali e perguntaram: Eduardo, o que é isso? Essa programação... Aguçou a curiosidade da população naquele momento. Exatamente, uma voz diferente, um rádio, ele falando de... Disse: não, é um rapaz aqui de Portel. Um rapaz aqui de Portel, ele produziu essa programação. E aí começou a ganhar força. Mas você lembra, você fez a programação, você tocava música, intercalava música e você fazendo as passagens? Exatamente. Mais ou menos naquele time dos anos 80? Dos anos 80. Só que aquela voz padrão postada. Padrão postada do rádio mesmo, que fosse aqui uma locução do rádio mesmo. E com as músicas, a dificuldade é que eu não tinha música de fundo musical. Quando a minha voz saía, mas não saía música. Não saía música. É porque o gravador ele não tinha essa opção, né? Essa opção de fazer ao mesmo tempo um fundo musical. Mas mesmo assim, no intervalo da minha voz, eu fazia no bairro X para cá, um alô para fulano. Eu tinha, a gente inventava nomes. Aí, a pessoa nem sabia que existia. Quem é esse cara aí? Aí eu tinha na mesa de áudio. No início o rádio tinha isso, né? Era porque a minha dinâmica... Um abraço para Dona Maria que me ouve, e aquele eco, né, no final. É porque, Benil, a dinâmica que eu tinha era de rádio AM. Então o rádio AM era a penetração maior. Que era a Rádio Clube, o Rádio Marajoara, né? Então essa rádio a gente já tinha... Rádio Nacional. Rádio Nacional. Aí eu na minha programação lá, eu montava como eu tinha um operador de áudio. Aí até hoje eu tenho um amigo meu, o Chitão, né? O Chitão chama de Clautal, porque eu tinha o Clautal, que era o meu operador de áudio. O Adilson Neres. Eu inventava. Cada um programa que tinha o Adilson Neres, tinha o Clautal, imitando a programação dos caras lá que tinham os operadores das rádios. Até hoje, a Rádio AM, ela ainda tem esse processo. A própria Rádio FM está voltando também, O né? FM já tem, mas teve um período aí que era essa junção, tanto do operador de áudio, ainda tem, de fazer ao mesmo tempo, que é uma habilidade, né? Eu te confesso que eu não gosto de operador de áudio operando para mim, não. Eu trabalhei durante nos últimos anos de rádio com operador de áudio, mas eles sabiam que eu não gostava de operador de áudio. Os operadores de áudio são ótimos, mas tem uns que te atrapalham totalmente. Não sei se você gosta da mesma opinião minha. Não, eu também sou, porque é bom ter, mas às vezes, como eu falei, não entra na sincronia. Ou seja, tem hora que você acaba que tentando uma dinâmica, às vezes aquela vinheta que vai fazer a ilustração, ou a ponte que a gente chama ali, e a vinheta de entrada, e é um atraso. Tem cara que é bom, ele sabe mas essa sincronia, às vezes, ela não dá esse combinado. Eu tive já comigo dois operadores muito bons, mas é raro, entendeu? É raro encontrar aquela sincronia, né? Eu preferia mil vezes ficar muito mais dinâmico eu sozinho fazendo, aumentando o volume, colocando os efeitos. Então eu vou nesse caminho assim do rádio. E o rádio é apaixonante, né? É apaixonante. É apaixonante. Aí depois da Petinha, quando de fato você estreia numa rádio, a primeira vez que você entra no estúdio de uma rádio, você faz a programação de uma rádio? Não, eu não cheguei assim, logo nesse período aí de ir logo direto para um rádio, né? Eu comecei a fazer a programação aqui em Portel. Você continuou na publicidade de porte, chamada Rádio Cipó? Eu comecei também a fazer programação de locução de propaganda volante, né, que ainda hoje tem o carro-som, mas a maioria, como eu te falei, evoluiu, hoje é tudo gravado, mas antes era chamada no boca de ferro mesmo. Eu cheguei a fazer isso também. Era cansativo e muitas das vezes eu perdia a voz. Para quem não imagina, aquele carro. Às vezes o som não era tão bom e o carro não tem ar-condicionado, tinha que fechar o vidro, né? E aquela quentura aí, a poeira na tarde, essa hora era. E muitas das vezes eu não educava a questão da questão da água, né? Porque eu até falo e aconselho as pessoas que utilizam a voz, no momento que estiver usando, não utilizar a água gelada, né? Que isso faz um mal terrível. E nada com açúcar também. Exatamente. Pessoas que usam, tipo pastores, pessoas que levam um período usando a voz, às vezes força muito. E claro que você acaba secando e dá aquela vontade de beber realmente uma água gelada. Exatamente. E aí que é a situação. Bom, e aí eu comecei a ganhar força aqui, todo mundo naquela expectativa. Lá pelos anos 80, no final desse período aí, surgiu
assim, a Rádio Marajó, tu lembra mais ou menos ali de... Eu acho que, eu não tenho certeza, mas foi de 86 em diante, eu acho. 86, eu não tenho bem ideia. Porque eu lembro que eu já estava, 86 eu acho, por aí, que surgiu a Rádio Marajó. Ou depois de 87, por aí, não tenho certeza. Aí, né, o que aconteceu? As pessoas aqui que me conheciam, o próprio Eduardo e outros aí, me incentivaram. Olha, tem uma rádio aqui próxima, por que não vai se projetar lá? Eu fiz uma gravação. E encaminhei pelo Rio das Flores, que era a alternativa de chegar. E chegou realmente nas mãos do senhor Adilson Almeida, que era o proprietário da emissora. E aí o Adilson mandou me buscar a Portel. Eu fui, cheguei lá na emissora. Ele disse, olha, tua locução tá boa, gostei do teu trabalho. Agora, a emissora não tem como te bancar. A emissora mesmo. Mas se tu vir aqui para Breves e fazer um trabalho e colocar a rádio no condicionamento paralelo, ou seja, tu vive do trabalho e a rádio tu coloca no segundo plano da opção para te continuar. Mas a tua Era mais prazer naquele tempo. Exato. Porque o que aconteceu? Quando Adilson Almeida fundou a Rádio Marajó, para quem não sabe, ele trouxe, eu até falo isso aqui, que Portel a gente não trouxe esses feitos de um gasto elevado para a construção da comunicação. Por quê? Porque naquele período o Adilson Almeida trouxe para a rádio um operador de áudio, eu lembro bem do nome dele, Ronaldo Pereira, que era de São Sebastião da Boa Vista, trouxe o João Camarão, o Cláudio Tavares e outras peças. Então ele limitou... O Napoleão Cruz, que era fazer a parte técnica. E o Roberto Amaral, que... Narrador esportivo. Ele veio como narrador... Aqui de Melgaço. Exatamente. Mas o Roberto já trabalhava estava em Belém, e aí nessa vinda, já vindo para cá, ele ficou sem condições de arcar com outras despesas, porque já tinha sustentava principalmente o João Camarão. O Cláudio parece que eram as estrelas da rádio na época, eu lembro benzinho. O Cláudio Tavares, de manhã tinha o programa Cláudio Tavares, e à tarde tinha o show da tarde, que era com o João Camarão. Exato. Então o Cláudio Tavares, mas ele já era um funcionário público, hoje é aposentado da antiga Sucana. Mas hoje ele continua na Rádio Cultura ainda. Ele foi para Belém e está na Cultura, né? Está na Cultura hoje. E então aí o que o Adilson me deu essa opção, mas eu sendo menino aqui, aí vem aquele Portel, vem aquela situação, mamãe aqui, fazer o que para Breve, toda uma preocupação. E eu já fui ficando por aqui. E nesse ficar, aí vieram outras possibilidades. Você vai contar daqui a pouco, a gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o Roberto contando essa história dele do início do rádio. Fica aí daí não, tá bom? Eu vou te mostrar o calor Marajoara, minha terra, minha gente, onde o carimbó não para. Esse é meu paraíso, essa é minha Portel, lugar de gente bonita, meu pedacinho do céu. O meu recanto, se você não viu, vamos juntos conhecer, por aí como veio. Muito bem, estamos de volta aqui com mais um Por Aí com o Rubenil. Hoje estou aqui conversando, tendo essa aula histórica sobre a comunicação. Acho que muita gente pensa assim, eu vou fazer rádio porque eu quero, mas você está mostrando que para correr atrás do sonho do rádio, mesmo aqui no interior do Pará, no Marajó, é complicado, né, velho? Eu que passei por isso também. Você começou a fazer comunicação de fato com quantos anos? Acho que a partir dos 14 anos. Eu já estava ali, eu comecei mais tarde. Já estava ali, já... Comecei no banheiro com a tampinha da garrafa, né? E com o eco do banheiro, que é bacana. Exatamente. Aí você chegou aí para Breves ainda ou não? Cheguei para Breves, nesse período aí. E aí foi que toda essa impossibilidade, digamos assim, porque nessa condição que o Adilson ele gostou. E ainda outras vezes me convidou. A possibilidade que ele colocou deixou você um pouco esmorecido. Foi, né? Porque, como ele disse que ele já estava tendo um gasto com a implantação de uma emissora, você sabe que os gastos são altos, são elevados. E principalmente no interior, que a gente sabe que a gente vive aqui, né, e sabe de uma realidade que hoje o mercado não consegue pagar um preço tão alto para sua divulgação. Não é nem questão de valorizar, a questão é que realmente o mercado ainda é fraco. Né? Então, mas a gente vê, mas com toda essa situação econômica, mas a gente vê que as pessoas estão antenadas
a dar a publicidade do seu estabelecimento. E Mas aí, querem pagar pouco, né? e nesse período eu fiquei por aqui já, e foi que eu adentrei na prefeitura, lá já em 88, né? E nessa entrada da prefeitura, tinha aqui na avenida, tinha umas caixinhas, estavam paradas ali. E eu fiz as perguntas de quem era, foi o José Pereira da Costa que colocou aí, mas ficou um período e não funciona. E aí eu tive a iniciativa de levar o nome que eu colocava nas minhas gravações como Rádio Eldorado. E aí eu descobri depois que tinha várias Rádio Eldorado, né? E eu pensava que era só eu que tinha inventado aquele nome Eldorado. E conversando com um amigo lá na prefeitura, que é o Carlos Donald, que trabalhava lá, de secretário de administrativo, e a gente também gostava aqui pela Assembleia, ele é evangélico, ele gostava de fazer a comunicação. E nós se juntamos lá num determinado momento e criou-se a vontade de fazer a Eldorado Publicidade. É aí que a gente começou a fazer o nosso trabalho aí na avenida, com tantas personalidades de comunicação, porque a gente fala da comunicação, Rubinho, mas quando se fala do rádio, fazer a comunicação, essa didática do fazer o rádio, ela é diferenciada de outras comunicações. Aí a gente pode dizer, fulano já comunicava há muito tempo, mas ele comunicava para estilo rádio? Não, fazer a comunicação de publicidade. É porque na época de 80, até os anos 90, por aí, o rádio tinha um estilo AM, tinha o estilo FM e tinha o estilo tropical e aquele jornalista. Hoje já é uma mescla, né? Então você tem que ser muito didático, entendeu? Então, quando as pessoas imaginavam que com a chegada da internet o rádio ia morrer, o rádio se reinventou e cresceu mais. Hoje ainda é o veículo de comunicação mais ouvido, mais que a televisão. O rádio chega primeiro sempre. Então, eu estava lendo uma matéria outro dia, que quando acabar a internet, quem vai comunicar o final da internet vai ser o rádio. Isso. Tanto entrando nesse mérito dessa evolução aí, eu posso até te dizer que há uma proposta de se acabar com as torres, né? E eu não sei até quando, mas é uma ideia já pensada. Tanto é que hoje as rádios web estão dominando, né? Mas eu acho que é complicado porque as pessoas mais pobres não vão ter condições de internet, né? E é complicado, só se tiver uma internet gratuita para todo mundo, mas eu acho que ainda é um sonho muito distante. É um sonho, principalmente para a nossa região amazônica, que nós somos muito... Nos Estados Unidos já se faz esse teste, mas ainda não... É muito distante ainda. A migração do rádio AM para o FM já está acontecendo. Tanto algumas rádios do Sul aqui, elas já estão hoje no FM. A Tupi hoje ela não é mais AM. Ela Super Tupi FM. Super Tupi FM. Jornalismo, né? Exatamente. Então aí o que aconteceu, né, dentro dessa trajetória toda? Nós criamos a publicidade e fomos chamando forças. Naquele tempo já tinha o Ribamar, já estava na Voz Católica, né? Eu lembrei bem de uma situação que vocês vão saber agora, da Falha Nossa, né? Lembra daquelas falhas? A Falha Nossa. Aí o Ribamar fazia da Globo, né? O vídeo show Falha Nossa, né? O Ribamar fazia a Voz Católica. Era o único meio de comunicação aqui em Portel. Aí certa vez o Riba disse, vamos lá na publicidade, na Voz Católica. Esse horário, um horário de finzinho de tarde, eu estava por lá, né? A Voz Católica o que era? Era umas caixinhas também que tinha aqui? Não, o serviço de alto-falante. Lá da Torre da Igreja? Na Torre da Igreja. Ah, tá. Essa eu não sabia. E como Portel era uma cidade pequena, era mais silenciar. Aquele sistema de som levava longe, né? Onde tivesse, acompanhava a programação da Voz Católica, que era inserida também a programação do Círio Nazaré e outros. E utilidade pública, né? Alguém precisando de sangue, achados e perdidos. Era mesmo? Mas ele ficava o dia inteiro ou só... Não, ela tinha um horário. Então, ficar negócio de meia hora. Tanto que o anúncio era feito... É por causa do barulho também da população. E a um determinado momento eu peguei o microfone lá e, na hora de pedir a música, eu já acostumado no rádio, Rubinho, disse assim, agora a Voz Católica vai vai romântica para você. E coloquei uma música. E aí naquela época era algo escandaloso, né? Hoje natural, né? Hoje precisa, natural. E aí ele veio desesperado, e depois o Frei ouviu lá atrás, que tu falou que a Voz Católica vai romântica, agora vai já te expulsar daqui. Quem era o padre na época? Nessa era o Frei José. Frei José Garcia? Não, o Frei José
Tem um falecido um tempo desse. Você foi delegacia aí, passou por aqui Passou também? por aqui. Não sabia. E aí, rapaz, aí foi uma dos gafes meus de colocar. Mas como falou, naquele período era mais uma coisa radical. Hoje está mais aberto. Tem que ter muito dinamismo, É. entendeu? Eu não sei você, mas eu acho que hoje o rádio está mais gostoso de se ouvir. É em relação aos comunicadores, porque os comunicadores têm que se reinventar todo o tempo. Naquela época, a gente ouvia o rádio por causa das músicas. É. Hoje a gente ouve rádio, eu costumo ouvir rádio pelo locutor já, porque às vezes as músicas nem ficar para nós. Hoje nós temos um déficit de música boa, né, de qualidade no nosso Brasil, né? Exatamente. E está complicado. Até esses dias eu estava vendo que a Antena 1 se reinventou, já toca a música nacional, olha. Entendeu? Aí você chegou, breve não deu certo, voltar para Portel, e aí? O que fazer aqui? Só falando a questão dessa questão da Tá. publicidade, né? Aham. E foi que a gente agregou os meninos lá, o Ribamar, o JJ, todos eles faziam já. Essas feras todas passaram por lá. Já na Eldorado Publicidade. O Benedito, que é o gringo, né? O professor Benedito Fialho, que após a saída dele aqui de Portel, ele foi para a rádio lá de Soure, a Guarani. Passou do Marajó? Passou Guarani. pela Guarani. Depois, saindo de lá de Soure, ele foi para Liberal. Lá ele era conhecido como Dito Neto. O delegado, para quem não sabe, o delegado o Alan Machado, era o nosso secretário. E como a gente levava estilo AM, tinha todo um fulano, isso presidente, que eu acho fulano. bacana, eu acho bacana aqui em Isso Portel, que tem toda essa organização disso, daquilo, disso, aquilo. E secretariando o programa, o Alan Machado. Tinha Ele era- camisa, uniforme, tudo. Era um garoto na época. Uhum. E é o gringo que inventou todas essas dinâmicas do presidente, que era, na direção, Carlos Donald. Fulano e tal. Aquela ficha técnica que ficha dava técnica. antigamente, que hoje não existe mais, É. né? Então essa ficha técnica ela era colocada, aí inventava, coloca o fulano. Aí o nosso menino lá, ele era um rapazinho lá, né, com seus 12 anos, 13 anos, o Alan, que hoje é delegado, né? Uhum. E ele era o nosso secretário na ficha técnica. Então após aí a publicidade, Benil, a gente foi fazendo o nosso trabalho. E depois surgiu outra publicidade, o Dó vendeu para o cidadão Hermilo. E quando parou essa do Hermilo, o rapaz chamado aqui, Carlos Primavera, trouxe um transmissor. Uhum. O Carlos morou muito tempo e chegou aqui em Portel, colocou um estabelecimento Casa da Comida. E ele trouxe um pequeno transmissor e nós implantamos a primeira rádio. Mas só que esse transmissor ele tinha pequeno alcance e algumas das situações também falhava muito, né? Mas mesmo assim nós conseguimos fazer uma rádio. E depois um rapaz, o Manuel, que é o Manecão, colocou essa emissora lá na Hugo Saboia. Tinha uma torre desse tempo lá, né? Foi lá, e nós fizemos programação. Ali Essa torre não tá mais lá, né? Agora você falando, eu lembro dessa torre. É uma torre azul, me parece, né? Aí nessa equipe, Rubinho, estava eu de novo, estava o Gringo, o Damião Farias, que é o professor D'Amico, Sebastião Saraiva, Ribamar e JJ. Só fera. Era a equipe da comunicação da época. E em determinado período ali, houve uma pequena discussão entre o Manecão e o Hermilo, né? E o Hermilo disse que ia trazer naquele tempo era Dentel, que hoje é a Anatel. Né? E ele fez a denúncia e certamente apareceu um cara lá lacrou nossa rádio. Antes da Rádio Arucará. Surgiu essa radinha em Piratinha, mas foi um sucesso. Ela durou quanto tempo essa rádio? Ela durou mais ou menos 1 ano e pouco, quase 2 anos. Durou muito ainda. Então, mas a gente fez, e era a nossa vontade aí. Depois, era aquela molecada, a rádio da galera, né? Depois que acabou aí pra cá, pro bairro do Muruci, aí nesse período onde está do Juninho, a Portel Publicidade, tinha a Jones Publicidade, do saudoso Capitão. Então o Capitão também me convidou para lá. Ali onde um estabelecimento do senhor Machico, aqui na 2 de fevereiro, lá era o estúdio, tinha um cidadão de Manuel Pedro que tinha um comércio, 2 irmãos. E esse capitão amigo muito do Manuel Pedro, de companheiro da Macol, colocaram lá, ele colocou lá
enviado do supermercado dele um cantinho para nós lá, e lá a gente ia toda manhã. Aí eu ia pela parte da tarde. Meus programas, Rubinho, a maior parte, aqui nessa trajetória de comunicar, tanto nas publicidades até na rádio, era no período da tarde, porque eu trabalhava pela parte da manhã na prefeitura. Como te falei, a gente não vive só do rádio. O rádio era mais lazer, né? Era, o rádio tá na veia nossa, né? Você vai contar a história daqui a pouco, a gente tem um intervalo. O papo tá tão agradável que passa rápido, né? Passa a gente vai para mais um intervalo começar, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do programa, tá bom? Fica aí, Beleza. sai daí não. Eu vou te mostrar o calor Marajoara, minha terra, minha gente, onde o carimbó não para. Esse é meu paraíso, essa é minha Portel, lugar de gente bonita, meu pedacinho do céu. O meu recanto, se você não viu, vamos juntos conhecer, por aí vamos ver. De volta aqui com o último bloco, com essa conversa muito boa aqui com o grande Roberto de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, tu vai fazer daqui a pouco. Tu foi narrador esportivo também, né? Ou tu é narrador esportivo? Eu ainda sou narrador esportivo, né? Nós aqui já na Rádio Araucará FM a gente conseguiu fazer uns trabalhos de... Mas antes de chegar lá, vamos continuar aquela história que você estava contando. Só para adiantar aqui, mas vamos continuar lá, você falando. Aí, depois que foi tirada a radinha, vamos dizer, a radinha do ar, vocês foram, cada um foi para um canto, aí como é que foi? Desanimaram, mas ou aquela vontade de fazer rádio continua ainda? Continuou, como eu falei. Nós migramos aqui nós viemos para a rádio, para publicidade, aqui de ônibus publicidade do Capitão. E depois que não deu certo, cada um foi saindo, fazendo sua parte, nós continuamos. Os meninos continuaram fazendo a programação aí pela igreja. Eu continuei fazendo publicidade. Assim que tinha uma oportunidade de divulgação das lojas, eu ia no carro som fazer, que não era nada gravado, né? Período político também a gente se envolvia, né? A gente ia dar um bom dinheiro naquela época política, né? Naquele período, no tempo da política, que era tudo falado, não era nada gravado, era espontâneo. Era o Papai Noel do locutor. Era. Em porta de loja, a gente fez ainda, foi pouco, eu não fiz muita locução em porta de loja. Eu acho que eu fiz porta de loja durante os 3 anos, direto, sem parar. Entendeu? Eu acho que, e porta de loja é muito bom, que tu evolui muito na tua didática, na tua dinâmica. Eu acho que tu tem um palavreado diferente, tu sabe brincar. Então, para quem começa no rádio, para não ter um rádio mecânico, a porta de loja, isso dá muito caco, né? Então, quem é bom de caco vai bem no rádio. Caco, para quem não entende essa linguagem, é aquela pessoa do improviso. Do improviso, precisa improvisar muito. Precisa disso, Entendeu? Precisa improvisar muito. Aí você chegando, vem a Portel FM, é isso? Não, antes de eu passar pela Portel FM, passei para Araucará. Você ainda foi para Araucará FM Foi. ainda. Araucará FM é antes da Portel? É antes da Portel. A rádio, ela surgiu, a Portel FM ela veio que surgiu no meado de 2002, 2003, por aí. Mas não durou muito tempo não, né? Não, até 2005, 2006, ela ainda estava no ar. Em 2005, mas por aí assim. Mas você acha que a sua consagração maior foi em qual das duas rádios? Olha, a minha participação na Araucará foi assim. Esse mesmo time já tinha o alegado da comunicação, né? E certa vez eu vinha caminhando aqui ali na Magalhães Barata, próximo ali do Hotel Lumara, e o professor Ângelo, ele vinha do Paulino, indo para sua residência. Ele disse, para aí, Roberto, eu tenho uma novidade para ti. Nós estamos inaugurando, então está vindo um projeto bom para Portel, nós vamos ter uma rádio, e nós vamos te convidar. Nós vamos te convidar porque a gente já sabe Teu potencial. do teu potencial, a história toda do rádio. E vamos inaugurar. Eu falei quando? Nós está chegando aí, estamos organizando a associação, mas está tudo certo que vamos ter e vamos instalar lá no estabelecimento do Paulo, ali na Padre Antônio Vieira, onde até hoje. E foi certa vez a rádio chegou e foi uma festa. E quando ela surgiu naqueles primeiros momentos de teste por ali, logo a gente foi chamado também para compor a grade de programação. E nós estivemos por lá. O interessante de tudo isso, Rubinho, que a gente
participou da programação e nós fomos criando a programação da emissora. Não houve aquela necessidade de como o Adilson Almeida fez, Trazer pessoas de fora. trazer pessoas de fora. Você valorizar a parte da casa, né? Nós mesmos se reinventamos. Né? Tanto é que eu fui o que tive a leitura de construir o prefixo, né? Naquele momento que nós sentamos, eu e fiz o prefixo da emissora e o Joãozinho aqui da Eletroloja, a antiga Eletroloja, ele fazia um programa na madrugada todos os sábados. E eu falei, João, bora fazer esse prefixo. Então eu crio a abertura do teu programa e a abertura do meu. Então vamos mandar para breves. Aí o Luiz Carlos, o LCB de Boy, gravou. Você. E nós fomos... Era o fera da época, né? Era o fera, e tava... Era o show todo tempo aqui, então a voz dele explodiu. E nós fomos criando ali a programação, o espelho da programação, se reinventando cada um. Às vezes desordenado, mas isso era o princípio de tudo e que tinha que chegar. Havia aquele nervosismo também, né? Todos nós. E aí foi agregando um grande time da emissora. E algumas situações também barra sempre da questão política, né? E aí como a rádio chegou e começou a fazer algumas cobranças ao gestor da época, né? E tu sabe que hoje todo mundo que entra na vida pública ele tem que aceitar algumas críticas, desde que ela seja construtiva. Quando a crítica ela é direcionada, o gestor instituição, não o gestor particular, às vezes tem que aceitar, né? Você está fazendo uma crítica à gestão, não à pessoa. Por exemplo, o Roberto, o dono da emissora, ele na rádio, eu critico ele, mas não vou criticar ele em pessoa. Então esse respeito, esse princípio, eu tive esse cuidado, eu sempre tive de zelar, por isso que ao longo da minha caminhada, Rubinho, eu nunca tive um processo, porque eu tinha minhas críticas, mas eu sabia... Você também nunca sofreu perseguição por causa disso? Não. Sempre foi. Então na saída, na época, foi com o surgimento da Rádio Portel, ela veio alinhada a uma programação mais política, né? O gestor na época queria também ter uma liberdade de dizer... É porque quer queira ou quer não, as rádios no interior, ela tem ligação sempre política. Então não se via. Então vamos fazer o seguinte, vamos enaltecer o governo com a nossa rádio, vamos trazer um time para... Enquanto ele critica de lá, a gente aqui diz que nós estamos fazendo dessa forma, assado e cozido, e vamos caminhar. O que é hoje, né? Isso aí... O que é hoje no Brasil todo? Isso é a realidade aí. E aí ele criaram a programação e nós fomos defender o governo, porque nós estamos todos agregados à prefeitura. E a prefeitura ajudou na época também? Nessa época eram uns parceiros que tinha que trabalhavam na prefeitura. Um ajudou a comprar o transmissor, outro ajudou a comprar, ajudar era independente, ela não era da prefeitura, mas era de parceiros, né? E a minha ida para lá eu fui como diretor de programação e levei um time para a emissora. Levei para lá o Ribamar, levei o Saraiva, foi J.R. Lobato. Já lá surgiu também o Dimar Cardoso. Socorro Lobato, que hoje faz sucesso, começou lá comigo como secretário. Aliás, Socorro Lobato, precisa de você num programa também, quero conhecer a sua história. Pois é, a história do Socorro Lobato, o dia que ela vir em contato, tenho certeza que ela vai fazer o mesmo testemunho leitura, aqui, né? Essa leitura que eu estou... Socorro, ela era a minha secretária no programa à tarde, como eu te falei antes. Eu só trabalhava à tarde por conta que eu tinha... Eu gerenciava o serviço militar aqui. Então eu trabalhava na junta de 8 até 2 da tarde. E vinha, almoçava, a partir das 4 já estava fazendo o programa. E a Socorro junto comigo. Olha só, interessante como você tem, às vezes, uma capacidade e precisa despertar essa capacidade, todos nós, né? Certa vez, a Socorro estava na rádio, ela e um rapaz chamado Abidael, que era o operador de áudio. E aí chegou uma nota de utilidade pública, alguém no hospital precisando de sangue, urgência, não tinha um locutor. É um domingão, estava na minha casa, e os outros estão também pelos seus lazeres. E o Abidael de Socorro pede isso, Socorro. Eles estavam lá, não? Os dois lá. Eu não consigo, não sou disso, microfone não. Não, pega, tá aqui o papel, faz o anúncio e que essa pessoa está precisando. Aí, bora, vai lá, faz teto. Ligar o microfone, 1, 2, lá não vai, agora vai. E aí ela deu 3 palavras
Aí o rapaz, eu tenho a voz boa, aí de novo, aí foi. Aí Socorro Pegou gosto pela pegou o coisa. gosto, aí lá na frente a gente abriu um espaço para ela fazer um programa. Na Portel, Na Portel FM. Aí ela começou a fazer o programa lá. E aí disparou. Aí também o surgimento de outros comunicadores. Eu entrevistei no meu canal do YouTube o Luiz Carlos. Ele falou que você abriu porta para ele também lá. Surgiu o guri com 13 anos. Ele conta essa história, que você é a figura importante por ter abrido as portas para eles, ter aberto as portas para ele do rádio. Essa história confere? Ou ele mentiu? Não. Confere, Luiz Carlos. Exatamente. O Luiz Carlos começou lá como operador de áudio, né? Uhum. Então a gente tinha vários operadores de áudio. Tinha o Abidael, tinha o DJ, o Raí, o Luiz Carlos, tinha o Naso, o Cabeludo. Toda essa equipe. Aí o Luiz Carlos começou e foi outro que usou o microfone e começou a se adaptar à programação da emissora. E tantas pessoas amigas, né, Rubenil, que vale a gente salientar, como meu amigo Viola de Jesus, que recentemente também eu vi um papo de entrevista legal aqui. Inclusive eu quero conversar com você, Viola, aqui pro canal da TV. Já começamos lá no YouTube, agora vamos falar aqui na TV. Pois é, aí o Viola de Jesus, ele, depois de toda uma situação que ele já contou lá no canal, né, e da vida dele, que hoje o Viola realmente, Deus mudou. Como eu lhe falei, já falei pro Viola, vou falar aqui novamente, para mim é um dos melhores repórteres que nós temos no Marajó, entendeu? O Viola é espetacular, o jeitinho dele de fazer, de informar, é autêntico, é dele, ninguém toma, tem todo o meu respeito, todo o meu carinho. E o Viola, ele começou, ele já estava inserido na programação lá da BED, do seu Juarez, e certa vez... A BED é uma serraria que tinha aqui atrás. A empresa do senhor Juarez. E ele tinha uma programação local lá. Depois foi uma rádio, que era a rádio da Assembleia de Deus. A Rádio Ômega. Ômega FM. E aí, na época que eles vieram aqui fechar a Portel FM também, fizeram uma batida lá também e acabou. Então, mas aí o Viola, certa vez, me pediu se tinha a possibilidade de fazer uma oração meia-noite. E disse, olha, Viola, tem um espaço aqui na emissora de 10 à meia-noite, todo domingo ninguém faz. Aí o rapaz que ele fica até 10 da noite, daí até meia-noite era a programação, e a gente precisa cobrir esse espaço. Porque eu acho interessante, Rubenil, que todos os espaços de uma emissora, ele tem que ser coberto. Eu tinha essa preocupação, principalmente no horário nobre. Esse horário nobre que está todo mundo no supermercado, que está todo mundo... E ele precisa ser um horário que esteja alguém conduzindo o programa, que a rádio tenha a voz com a alma da programação, com alguém dando a hora certa, informando aquele bom dia. E mesmo nesse horário de fim de noite, eu estava preocupado com esse ajuste aí. E eu ajustei. Com a Viola fica de 10 até meia-noite. E aí meia-noite tu faz a oração final. E foi que o Viola começou. Aí o Viola de Jesus entrou já por ali. Além de ser um comunicador, foi um descobridor de talento. De talento, grande. Além de descobrir esse talento, também foi oportunizando as pessoas que já sabiam que tinham. Muita oportunidade. Tu nunca quis brilhar só. Exatamente. Eu sempre, até hoje, eu sou uma pessoa que, quando eu vejo alguém no talento, eu fico... Eu sou muito preocupado aqui em Portel, Rubenil, que eu queria mais vozes femininas também no rádio. E a gente não... Hoje a gente vive... Em todo o Marajó, lá em Breves, eu acho que hoje não há, tá só a Lei de Anos de Deus, mas tivemos Paula Martins, tivemos Nilce Medeiros, que era na Rádio Santana, Débora Amaral, a Cindy, que hoje é jornalista, mas passou pela RBA, pela BAN, pela RBA, pela Record, pela SBT, mas hoje parou. E começou conosco na rádio. Então, quando a gente conversou, eu te falei sobre essas histórias, identifico muito isso. Então, aí essas vozes femininas são poucas ainda. E eu também sinto falta de vozes femininas. Eu acho que nós precisamos de ter mais vozes femininas, porque fica um rádio meio machista, né? Nós precisamos da voz feminina, né? Porque tem muitas mulheres com grande talento, né? O talento... E a Denise também, como eu te falei, foi outra pessoa que se agregou à comunicação do rádio. Tive uma passagem rápida pela televisão também, Rubenil. Você? Foi, a TV Amazon, o Gilberto Nadal, já na volta minha na Rádio Arucará. E foi no tempo que surgiu a TV, nós fizemos lá o Amazon Esporte. Eu e Naldo Barbosa.
Mas ficou acarretado para mim porque eu saía 11 horas e 11 da manhã tinha que já estar, antes das 11 tinha que estar produzindo, porque meio-dia começava. Mas o que você prefere, rádio ou TV? Olha, hoje eu não tive essa caída para a tendência para televisão, sempre foi mais o rádio, né? Eu tenho uma saudade do rádio, não tenho ideia. É. Só que, infelizmente, você pode ter saudade do rádio porque hoje realmente eu não tenho tempo mais de fazer o rádio. E eu não posso ser ladrão do meu bolso, né, como se diz. Então, assim, a correria do dia a dia, mas eu acho que o rádio desestressa, porque quando você liga o microfone, você entra naquela sala e fala com a pessoa, quando você entra na porta do estúdio do rádio, seus problemas ficam lá fora. Isso. Porque você é o motivo de alegria de milhares de ouvintes que estão lhe ouvindo. Então isso é muito legal, acho muito bacana isso. E eu acho legal, vocês que foram guerreiros aqui, que se reinventaram no rádio. A história da Rádio Arucará eu acho muito bacana, que as pessoas doavam CDs, né, e tal, doavam equipamento. Então isso é legal. Benil, a Rádio Arucará FM, ela surgiu de doações mesmo, e com a vontade de todos os locutores. E o povo gosta da Rádio Arucará, né? Todos nós somos envolvidos nessa. Foi a primeira emissora, né? Eu me afastei da Rádio Arucará FM, fique bem claro para algumas pessoas. Por que o Roberto saiu? Não foi nem problema com ninguém lá. Em 2017, na verdade, eu saí por conta de trabalhar como professor para o campo e dificultaria a minha, como falei, compromisso é compromisso. Eu sou muito compromissado. Então eu gosto de fazer programa e não faltar. Então eu sou um cara de Hoje compromisso. você não faz programa de rádio? Não estou afastado do rádio. Então, mas eu me afastei nesse sentido. Então nessa volta, só recapitulando a minha volta de novo para Arucará, e depois que a Rádio Portel FM fechou, nós ficamos parados por aí. Aí surgiu uma programação de uma proposta para a gente, do nosso retorno à rádio com o Carlos Correia. E eu voltei, o meu programa era à tarde, voltei fazendo à tarde novamente. Fizinho de tarde. E depois eu passei para a parte da manhã. Nessa minha ida para a Rádio Arucará, eu conversei com o diretor-presidente da emissora, o Carlos Correia. Carlos, trazer o Viola de Jesus para cá. Vou trazer o Viola porque o Viola é um repórter e tal. A gente... E bora ver. Aí nesse bora ver, depois ele, então, bora, diz pro Viola vir. Aí o Viola começou. Já, então, o Viola, ele, não sei se ele te falou, mas ele é muito grato também à minha pessoa, porque, como eu te falei, não só eu quero fazer a rádio, eu quero também que surjam outros talentos. E eu tenho uma preocupação, tudo bem, hoje essa ferramenta da internet, a tecnologia é importante. A gente tem que ter cuidado com a tecnologia, né? Em mãos erradas, ela pode ser uma arma errada. Pode ser uma arma errada. Mas, nesse condicionamento lá atrás de ouvir rádio, eu estou preocupado no futuro. Será que nós vamos ter grandes locutores? Porque aquele olhar e aquele escutar... Aquela preocupação de fazer um bom rádio hoje já não se tem. Isso. Eu falo isso, essa preocupação de fazer um bom rádio não se tem no Marajó. O Brasil hoje continua ainda, vamos lá. Os grandes centros ainda tem um redator. As pessoas imaginam que fazer o rádio é só chegar lá e abrir o microfone, não. Por trás tem um redator, tem um discotecário, tem muita coisa. Então ainda continua lá fora isso. Nós temos essa maneira de chegar, se der pra ir eu vou, se não dá pra mim eu nem aviso, a rádio fica tocando lá. Então eu acho isso uma falta de respeito com o ouvinte. Com o ouvinte, que é aquilo que eu falei, eu era muito preocupado com essa deixa aí. E ligar, o que foi que aconteceu? A gente sabe que todos nós temos uma particularidade, de repente eu estou bom aqui, aí aconteceu algo na família, que não deu, mas me avisa que é para mim colocar outro. E às vezes, Rubem, cansei de ficar na rádio, o meu almoço ir para lá, eu ficando lá com o operador de áudio, porque naquele tempo não se dava para programação. Olha só essa situação aí. Não dava para fazer uma programação. Hoje você pega o computador aqui e coloca lá uma programação na... Então, celularzinho. E vamos colocar 3 horas aqui só de música. Deixa lá. Antes não, era você operando mesmo. Então é que nem o barco. Se você sair do comando aqui, ele vai pro lado direito ou esquerdo. Então eu tinha que ficar lá, colocando as músicas, para não parar a programação, porque a gente naquele tempo era nos dois... Toca-disco, toca-fita. Na toca-disco, eu trabalhei com toca-fita, com toca-disco, com MD, com CD e como é? PC DJ ainda, que foi o primeiro nosso
E ainda até o gravador. O gravador. Lembra do gravador? É, Trabalhei com gravador. pifava muito aquela que faz a leitura, como é? A bobina, que sujava, passar álcool na bobina. Rapaz, boa lembrança. Professor Grande, eu passaria a tarde inteira conversando, mas nós temos que chegar ao final, o programa até estourou 3 minutos a mais. Juninho, desconta aí, tá? O Juninho também passou pela Rádio Arucará. Ah, o Juninho também passou comigo, com a gente lá, foi meu colega também. Que Hoje, até, hoje é o diretor da TV, né? E está se mostrando aí um grande visionário da comunicação em Portel. o Juninho já me convidou para a publicidade dele. Aí eu não, vou segurar um pouquinho aqui, mas como dizia o saudoso Inicia Ribeiro, que fez muito tempo rádio, né? O rádio, Roberto, está na veia. Então, se está na veia, eu quero te agradecer por ter vindo aqui. Manda um abraço para essa turma toda aí, que são colegas de rádio. Tem a turma do fundão, né, que tem que falar. Ah. Me fala dessa turma do fundão antes de acabar o programa. A turma do fundão, lá no início, eu já começando a fazer a minha comunicação, a primeira turma de concluinte aqui do magistério, ensino médio, me procurou. Era a Chat lá, a tia Nazi, saudosa Margarida e outros que eu não estou lembrando, me perdoe não lembrar o nome dessa turma toda aí. E eu fazia uma festa de conclusão aqui no Aliança Esportiva Câmara. E eles queriam alguém para falar o nome de toda a turma lá, aquela programação deles lá. E não esqueci da turma do fundão, que era a turma que sentava lá atrás. Eu sempre também gostei de ser o fundão também quando eu estudava. Eu ia fazer isso também. E essa turma do fundão lá era dividida. Então, um alô para a turma do fundão. E eu gravei essa mais ou menos meia hora, 1 hora de gravação. E eu soltava lá no câmbio. E eu peguei curioso, fui ouvir. E realmente estava aquela voz impactante. Quem é esse cara, né? Porque era uma coisa diferenciada. Mas como é que era, Foz? Como é que era? Um abraço para a turma do fundão. Alô, meus amigos do fundão. Hoje, vocês estão festejando aqui. Eu lembro assim que logo no início do rádio a voz era postada e grave. Né? O rádio e a televisão, né? Por que às vezes o Faustão falava aqui, só você está acompanhando aí? Olha a voz de locutor, porque o rádio exigia essa voz padrão. Exigia aquela voz padrão, boa tarde, boa noite. Hoje em dia não, o cara com essa voz escrota aqui faz rádio, faz televisão. Uma voz que nem do Thiago lá, que não entrava em televisão. O Rubeninho não fazia televisão nem rádio. Então, quando o Faustão dizia assim, olha rapaz, a voz dele aqui de locutor, porque o rádio era o padrão. Tanto é que a televisão... Cid Moreira, né? Tanto que tem a voz tipo Ila Bonner, Cid Moreira, Sérgio Chapéu, eles tinham as vozes padrão, né? E hoje, se tu vê a televisão, essa dinâmica não existe mais. Não existe mais, não. Existe uma boa leitura técnica O domínio, o vício de linguagem também. É porque eu acho que uma coisa que eu olho muito é o vício de linguagem. Né, porque, né? Isso, né? são vícios. São vícios e às vezes tem um nervosismo. Isso atrapalha muito o desenvolvimento de muitos locutores que estão por aí. Não se abrir as palavras, às vezes as pressas. Porque assim, quando eu vim para a TV, foi difícil eu fazer TV, porque eu já vinha do rádio. O rádio é dinâmico, o rádio piscar de olho tem que estar informando. A TV não, é mais ponderada e tal. Então fazer essa nova forma que nós estamos conversando agora aqui, nós estamos gravando um bate-papo. Uma conversa comum, já nem é uma entrevista, é uma conversa que as pessoas estão em casa assistindo esse bate-papo. De vez de eu chegar na televisão e falar, olha, eu conversei com o Roberto de dentro de mim, falou isso e tal. Não, nós estamos aqui trocando essa conversa, trocando essa ideia. Que foi, por sinal, muito bacana, muito agradável. Vamos tentar marcar uma segunda entrevista para falar mais sobre o rádio, já na geração de hoje. Entendeu? Vamos alinhar essas coisas aí para a gente falar mais, com mais tempo, com mais. E contar as histórias dos bastidores do rádio, que eu acho que o povo gosta de saber, né? Exato, porque a gente sabe que Portel, hoje a comunicação está aí. Surgiu outras pessoas para compor também o rádio, né? A gente sabe que não só o Roberto, mas tem muitas pessoas com bom domínio de fazer rádio. Mas a gente contou um pouquinho de como foi essa vontade de fazer rádio e a dificuldade que nós tivemos. Porque se tivesse uma oportunidade, Rubenil, naquele período, eu não sei se eu estava hoje numa rádio aqui do estado, minha projeção era estar em outras rádios, outros centros do Brasil, que se paga bem hoje o rádio, né? Porque até a própria Belém, a gente sabe que ainda não é
Aqui na nossa região, Belém, Macapá, se o cara quiser ganhar bem no rádio, ele tem que se virar nos 30, trabalhar em 2, 3 rádios. É que nem professor, tem que dar aula em várias escolas. Às vezes para pegar uma carga boa, né? Faz um mexanzinho ali, uma assessoria ali. Então é mais ou menos isso que vive de comunicação hoje. Eu falo porque eu também faço freela, então é complicado. Tu tem que matar um leão pro cara todos os dias para sobreviver. Ou é paixão, porque só pelo dinheiro tu não vai. Você que está chegando agora, você é um comunicador, tem uma voz bacana. Quer ficar no Marajó? Tem que ser guerreiro. Senão, vai lá para fora, mas prepare-se para sofrer muito preconceito. Eu já fui lá fora, sei como é que é. Entendeu? Existe muito preconceito lá fora com os locutores do interior do Pará. Isso de verdade seja dita. Você sabe muito bem disso, né? Que chegar no grande centro é bacana, mas não é tão simples assim não. Roberto, obrigado mais uma vez, que a gente possa se encontrar por aí. Gente, um abraço, até o próximo sábado. Beleza, obrigado, Rubinho.